Corria já em meio à festa e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como sabe este letras, sem ter estudado? Respondeu-lhe Jesus: o meu ensino não é meu, e sim daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo está procurando a sua própria glória, mas o que procura a glória de quem o enviou, esse é verdadeiro e nele não há injustiça. Não vos deu Moisés a lei? Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais matar-me? Respondeu a multidão: tens demônio. Quem é que procura matar-te? Replicou-lhe Jesus: um só feito realizei e todos vos admirais. Pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, se bem que ela não vem dele, mas dos patriarcas, no sábado circuncidais um homem. E se o homem pode ser circuncidado em dia de sábado, para que a lei de Moisés não seja violada, por que vos indignais contra mim? Pelo fato de eu ter curado no sábado ao todo um homem. Não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. É interessante que o livro de João começa dizendo, né? Ele era o verbo veio ao mundo, o verbo veio para os seus e os seus não o receberam. Jesus se revela, ele fala, ele ensina a palavra, ele ensina o caráter do Pai, ele ensina os mistérios de Deus, mas as pessoas não o recebem. Ficam questionando coisas que só tem valor nessa coisa que a gente vive. Aí começaram a perguntar: quem é que ensinou isso para ele? Como é que ele fala? Se ele não fez o curso, ele não estudou aos pés de Gamaliel, ele não estava lá na escola dos profetas. Quem é esse cara? Pode vir alguma coisa boa da Galileia? Tem demônio? Sempre desfocando do que é principal. O principal era quem ele é. O principal é o que ele ensina. Hoje em dia é a mesma coisa. As pessoas ficam se prendendo a questões que são ridículas, porque não querem, porque na verdade o que eles não queriam, assim como as pessoas hoje não querem, é olhar para ele, porque quando você olha para ele um pouquinho, você se rende, não tem outro jeito. Olha, quem não era povo aqui nessa época, que não estava ligado a essas questões, teve um encontro com ele e foi abençoado. A samaritana, o centurião, o leproso, o único que voltou. Dos 10. Né? Eram 10 e só um voltou. O que voltou era samaritano. Os outros só receberam o milagre. As pessoas só querem o milagre. Já falei, falo sempre, milagre não salva ninguém. Mas quando você vê quem é o doador do milagre, quando você reconhece quem é o doador do milagre, aí sim, aí a coisa muda. E essas pessoas, o samaritano, o centurião e o leproso, que também era samaritano, como eles não estavam presos àquelas questões teóricas e filosóficas, eles receberam a bênção, porque eles ouviram, creram e receberam. Mas quando a gente começa com muita questão, mas quem é esse que fala?
quem ensinou ele as letras, quem falou, com que autoridade ele fala. Todo o tempo Jesus era questionado na sua autoridade, com que autoridade que ele fala. Perde a oportunidade de ter um encontro com o autor da vida. Então não se perca, irmão. Não se perca, meu querido, com questões que são, sabe, são tergiversações. Olha, é a palavra difícil. São tergiversações para fugir do centro, para fugir do que é real, para fugir da questão. A questão é ele. Enquanto a gente fica com essas questões, o centro é nós. Falei difícil, falei. Arrebentei agora. O centro é nós, mas eu acho que está certo, o centro é nós. Por quê? Eu me ponho numa posição de que posso julgar, de que posso avaliar, de que tenho critérios para avaliar Deus. Olha só. Quando ele diz, olha para mim, quem tem sede, venha. Quem está cansado, venha. Quem não tem mérito, venha. Quem está desesperado, venha. Não, mas peraí, não pode ser assim, não é tão fácil assim. Tem alguma coisa por trás. Alguma ele está querendo. Porque a gente julga, a gente olha e julga segundo os padrões daqui, dessa coisa que a gente chama mundo, chama terra. E no finalzinho ele fala, não julguei segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Não julga pelos valores daqui. Você sabe que isso tudo aqui é muito passageiro. E hoje, 2014, a gente sabe que isso tudo aqui é passageiro muito mais do que eu acho que minha avó sabia quando ela tinha minha idade. Porque nos últimos 50, 60 anos as coisas mudam com uma velocidade tão grande, tecnologicamente e moralmente, tudo é tão relativizado, que a gente sabe que isso aqui tudo é aparência. Talvez no tempo da minha avó ou da minha bisavó fosse mais difícil de entender isso. Porque as coisas eram mais lentas, eram mais devagarinho. Né? O tempo tinha outra dimensão. Hoje não, hoje é tudo tudo imediato. Você está aqui, você liga o celular, você vê o que está acontecendo no Japão na mesma hora. Então, por um lado, isso facilita tremendamente a gente entender que isso tudo aqui é passageiro, que isso tudo aqui é vão. O que é errado hoje, daqui a 2 dias pode não ser mais. O cara que era maravilhoso ontem, hoje é corrupto, daqui a 2 meses se elege como um cara maravilhoso. Então ele está dizendo, e eu acho que para hoje essa palavra é mais fácil de entender do que naquela época. Ele diz, não julga, não avalia pela aparência, pelos valores dessa coisa aqui que a gente chama mundo. Mas sim pela reta justiça. Ouve quem ele é. Procura conhecer. Escuta o que ele tem para ensinar. A gente tem dito aqui inúmeras vezes, esse é o mote do blog. Prove e vê o Senhor, prove e vê se não é bom. Provar e ver se o Senhor não é bom. E você não pode ter fé se você não conhece. Que fé é a firme convicção. Fé é a certeza do caráter dele. Eu sei de que a palavra dele é firme. Como é que eu vou crer? Como é que eu vou ter a firme convicção? Como é que eu vou confiar se eu não conheço? Então se desprende só um pouco dessa realidade aqui, desses valores aqui, e experimenta.
conhecer quem é, o que ele está falando. Mas sabe, para usar uma expressão aí, com a mente aberta, sabe, sem ficar com esses conceitos, quem é, como é que foi, o que aconteceu. Não se liga no que fazem os pastores, não se liga no que fazem as igrejas, nem os maus pastores, nem os bons pastores, porque são gente. E mesmo o cara mais íntegro, o cara mais legal, o cara mais firme na palavra, o cara que vive aquilo que prega, não estou nem falando dos maus, estou falando do cara mais íntegro, é homem. E como homem, como ser humano, homem, mulher, como ser humano, erra, é falho, é limitado. Infalível, ilimitado, todo-poderoso, digno de toda honra, de toda confiança, só Jesus. Então não olha, sabe? Quer dizer, Jesus fala para a gente estar junto, para a gente congregar, né? Para a gente viver o amor, a graça junto, mas a nossa fé não depende disso. A minha fé não depende de quem o pastor é, do que ele faz, do que ele não faz. Pode ser um cara muito íntegro, pode ser um picareta. Isso não altera a minha fé. Porque a minha fé é a firme convicção em Deus, não no pastor ou na pastora fulana. É a plena certeza que eu tenho do caráter de Deus e não do caráter daquela pessoa, não do caráter daquela denominação. E eu não estou falando nem a favor nem contra nenhuma denominação. Só estou querendo chamar a atenção de que você não pode julgar por esses valores. Você tem que conhecer a Deus. A fé é experiencial, você tem que ter uma experiência, é relacional, é pessoal. Você tem que conhecer, tem que conversar, apresenta as tuas dúvidas, apresenta as tuas questões, apresenta as tuas dores, conversa com ele. Ele vai te responder, porque é pessoal. Não perde tempo como esses caras aqui perderam. Faz igual aqueles outros três que eu citei, a samaritana, o centurião e o ex-leproso. Ouve e se agarra, é com ele mesmo que eu vou, ele tem água para mim, eu estou com sede. E receberam. Mais do que o milagre ali circunstancial, a cura, né? Eles receberam vida e vida eterna. Quando Jesus curava alguém, na maioria das vezes ele dizia assim: vai, a tua fé te salvou. Ele não disse a tua fé te curou. Curar é muito pouco, irmão. É muito pouco. Ele tem muito mais para te dar. A cura é nada. Você pode tomar um remédio para dor de cabeça e ficar curado. É tão misericordioso. Vê como é que Deus é misericordioso, como ele não está preso aos valores desse mundo. Porque ele quer que a gente tenha tempo de vida para ter um encontro com ele. Então ele deixa que a ciência adiante para você encontrar, mesmo sem ter um encontro com ele, você tem a cura para a tua dor de cabeça na farmácia. Tem médicos capacitados, tem cientistas estudando, pesquisando curas e tratamentos para doenças complicadíssimas. Por quê? Porque a gente não depende de Deus? Não, porque Deus é misericordioso. Ainda que você não conheça, ainda que você resista, ainda que você tenha um coração duro, Ele te dá uma sobrevida. Quantas doenças aí as pessoas já para várias pessoas têm morrido. Mas como a ciência vai dando uma sobrevida, uma sobrevida, uma sobrevida, o que é isso? Graça. Graça. É Deus dando tempo. É Deus dando tempo, é Deus dando tempo. Ah não, mas o homem nada, isso é graça. É sobrevida que Deus está dando. Provai e vede. E não julga, não perde tempo com essas vãs, com essas aparências desse mundo. Deus é bom.
E ele quer falar contigo. Mas quer continuar falando, porque já falou. Quer falar mais. Beijo. Até a próxima. Tchau.